Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao TN2. 2023 teve o maior número de denúncias de trabalho escravo da história do país. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Aqui no Espírito Santo, mais de 80 pessoas foram resgatadas nessas condições, incluindo idosos e até bebê. Até pouco tempo, escravizar pessoas era considerado normal no país, mas hoje é crime previsto em lei. A escravidão foi abolida no país há 135 anos, mas ainda hoje ela continua atingindo pessoas de um perfil muito semelhante. Negros, analfabetos e em situações de vulnerabilidade social, que são atraídos por falsas promessas. Eles chegam lá e assim, olha, você vai ter ganhos de R$150, R$200 no mínimo por dia. Você vai ter excelentes alojamentos, vai ter local para dormir, para você, com água potável, com equipamento de proteção. Não vamos descontar a alimentação. Quando vocês terminarem uma safra, vocês já vão levar pelo menos aí uns 5, 6 mil reais de volta. E a realidade se prova completamente contrária a isso. O maior número dos casos ocorre em áreas rurais, como fazendas e lavouras de café. No Espírito Santo, ocorreram casos em Brejetuba, Soretama, Vila Pavão, Governador Lindenberg, Marechal Floriano, Linhares e Nova Venécia. O caso aqui do Espírito Santo, em função, geralmente na colheita do café, são migrantes que vêm das regiões mais pobres, próximas ao Espírito Santo, que é da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que é uma região do norte de Minas, que é paupérrima, e a região do sul da Bahia. Não tem o primeiro grau, repetindo a escravidão do século XIX, em 80% dos casos eles são negros ou pardos. No ano passado, a Justiça Trabalhista do Brasil registrou o maior número de casos de trabalho escravo da história. Foram 3.400 denúncias. Aqui no Espírito Santo, 11 operações resgataram 86 pessoas de condições, na maioria das vezes, degradantes. E você acompanhou tudo isso aqui no TN. Dezembro de 2023. Um idoso de 75 anos foi resgatado com ferimentos na cidade de Presidente Kennedy, no sul do estado. Ele trabalhou durante 15 anos sem receber um salário fixo. Até a aposentadoria dele ficava com um empregador. Setembro. Outros 2 idosos, com 63 e 69 anos, também foram encontrados em condições de escravidão. Eles estavam em fazendas nos municípios de Marechal Floriano e Linhares. Ambos analfabetos, eles só recebiam comida e moradia pelo trabalho que desempenhavam. As vítimas estavam nessas condições há 6 e 13 anos. Julho do ano passado, 14 pessoas foram resgatadas em uma fazenda de café em Governador Lindenberg, no norte do estado. 4 crianças e até um bebê viviam em situações desumanas. Geralmente ele dá uma cachaça para o trabalhador na hora antes dele chegar no local de trabalho, guardam em cofres os documentos dos trabalhadores e o principal, não pagam do local onde esse trabalhador fica, lá dentro da propriedade, um local onde não tem sinal, absolutamente nenhum sinal de satélite de celular. Como é que esse cidadão vai embora daqui? Rodrigo é coordenador da fiscalização e de combate ao trabalho análogo à escravidão no Espírito Santo. Mesmo trabalhando diariamente com o tema, ele admite que é inevitável não se emocionar com tudo que viu. Não conheço nenhuma pessoa que até hoje tenha visto uma situação dessa e não tenha se tocado, se emocionado com a situação. Por isso que é importante o papel da assistência social, dos CREAS e dos CRAS, nas cidades de origem, até mesmo para poder realocar esses trabalhadores em outras atividades. Para Rodrigo, o combate a esse crime passa pelo endurecimento das punições e ele explica o motivo. O Congresso Nacional já foi aprovada uma emenda constitucional, que é a emenda 81, que toma as terras de quem praticar esse tipo de exploração. Está lá no Congresso há mais de 15 anos para ser regulamentada e os deputados e senadores simplesmente não fizeram nada. Então, sem pressão da sociedade, sem pressão do Estado brasileiro, infelizmente nós vamos voltar a ter cada vez mais esses casos. Infelizmente, no século XXI, a gente tem esse tipo de exploração. Tem que ter uma punição para quem escraviza as pessoas, não pode, né? Lembrando que denúncias podem ser feitas no Disque 100 e de forma anônima, viu? E um pedreiro morreu ao cair de uma altura de 10 metros na serra. Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, trabalhava no alto de um imóvel de 3 andares e não usava os equipamentos de proteção. Ele se desequilibrou e caiu.
O acidente de trabalho aconteceu no bairro Jardim Tropical. O dono do imóvel disse que o pedreiro foi contratado para pintar todo o prédio, mas se recusou a usar o equipamento de segurança. A Polícia Civil investiga o caso. E teve manifestação contra os atos antidemocráticos que ocorreram há um ano em Brasília. O protesto é para cobrar punição aos responsáveis pela quebradeira na Praça dos Três Poderes. Moisés é estudante de nível superior do curso de Geografia e, como futuro professor, ele acredita na importância de não se deixar esquecer o dia 8 de janeiro de 2023. Por isso, ele trouxe a filha de apenas 10 anos. Com certeza, ela deve ser lembrada como um ato cruel de tentativa de destruir aquilo que a gente custou tanto para conseguir, que foi a democracia. Mesmo pequena, a Ana não esquece a cena que ela assistiu pela televisão. Eles estavam destruindo o prédio, quebrando muitas coisas que não deveriam e estragando algo que é público. Além do Moisés e da Ana, inúmeros capixabas se reuniram em frente à Assembleia Legislativa para um ato que marca um ano da invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Na época, milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com a eleição e posse do presidente Lula, vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Eles questionavam a confiabilidade das urnas eletrônicas e a legitimidade da eleição presidencial. Muitos pediam a intervenção militar. No episódio, os radicais quebraram vidraças, destruíram móveis, computadores e danificaram obras de arte. Mais de uma centena de peças sumiram ou ficaram irrecuperáveis. Os prejuízos ultrapassam os 16 milhões de reais. Hoje, um ano depois, muitos pedem para que a data não seja esquecida e lutam contra o perdão dos envolvidos. Esse é um ato nacional que acontece em várias cidades do nosso país para lembrar, para que não se repita a tentativa de golpe que foi fracassada no dia 8 de janeiro de 2023, mas que deixa para nós um recado importante, que é a necessidade da gente afirmar a democracia. O ato que ocorreu em Vitória se deu de forma simultânea ao evento realizado em Brasília. Por aqui participaram membros da sociedade civil, representantes de movimentos sindicais e da classe política. Crianças e idosos também marcaram presença, muitos com cartazes. A gente não pode nascer para si só, tem que nascer para pensar nos demais, aí a gente vive melhor. Para defender o nosso direito à democracia, à vontade popular que foi dita aí, mas também ao direito aos direitos sociais. Participando do ato na capital federal, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se pronunciou sobre os atos antidemocráticos. Precisa estar vigilante para a gente poder preservar e proteger a democracia brasileira, para que a gente possa aperfeiçoar nossas instituições, fortalecendo a democracia e com isso a gente levar dignidade à população brasileira. A democracia é para construir e a democracia a gente constrói tudo de bom para todos. A seguir, moradores sem água há uma semana na Serra. A gente já volta. Foi solto pela justiça o australiano que agrediu a ex-namorada em Vitória. O casal tentava reatar o relacionamento. A briga aconteceu em um apartamento deste prédio na Praia do Suá, em Vitória. O agressor, de acordo com a polícia, é um australiano de 34 anos. A vítima foi uma capixaba de 31. Segundo a ocorrência, o casal estava tentando reatar o namoro e os dois foram para um bar. No estabelecimento, o homem começou a beber e teria ficado alterado e agressivo, deixando a mulher constrangida. Nisso, ela decidiu voltar para casa. Momentos depois, ele teria mandado mensagem para que ela retirasse os pertences dele do apartamento. Chegando no imóvel, ele estava ainda mais agressivo e começou a quebrar as coisas, ferindo a mulher no queixo. Daí, a briga começou. Isso chamou bastante atenção de quem mora na região da Praia do Suá. Isso tudo aconteceu por volta de 1h da madrugada. A viatura passava exatamente por essa rua aqui, quando os policiais começaram a ouvir gritos de moradores e vizinhos pedindo ajuda, pedindo socorro. Nisso, os militares desceram do veículo e foram direto ao prédio. Na entrada do edifício, eles se depararam com o australiano saindo do prédio, saindo do edifício. Ele estava todo machucado, com ferimentos na testa, no nariz, em um dos joelhos e cheio de arranhões. Ainda de acordo com a ocorrência, o relacionamento dos dois sempre foi conturbado. O australiano foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por lesão corporal e injúria na forma da Lei Maria da Penha. O suspeito de 34 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça com base na Lei Maria da Penha, mas ganhou liberdade
ao passar pela audiência de custódia. Vamos mudar de assunto, gente? Imagine ficar mais de uma semana sem água em casa em pleno verão. É o que os moradores do bairro Nova Carapina, na Serra, estão passando. Torneiras vazias ou com água muito suja tem se tornado rotina na vida dos moradores de Nova Carapina 2. Quem pode, né, quem tem uma condição financeira, compra uma água mineral, mas se trata de uma comunidade carente, nem todo mundo tem essa condição financeira. Eu recebi também ligações de outros bairros pedindo indicação de locais para comprar água mineral, que também já estava em falta, e é o que a gente tem que fazer, né, para sair desse caos. A Ilza aluga casas na região e tem enfrentado muitos problemas com os inquilinos devido à falta de água. Tem uma semana que a gente fica com esse processo. E toda vez, assim, além desse final de semana agora que está bem, tem uma semana que a gente está sem água direto, é uma situação recorrente. Direto fica sem água. Chega sábado, domingo e feriados, não tem água. Aí os inquilinos eles têm que ficar utilizar água à noite, porque chega um pouco às vezes à noite, e fica sem água durante o dia inteiro, sem água. A gente liga para a CESAM e ela sempre dá a mesma resposta, que está em manutenção, vai mandar um técnico, aí o técnico vem, ele vê que abre o chamado, o técnico vê que não tem água, ele fala, vou fazer uma reclamação, vou mandar fazer uma manutenção novamente, e isso fica assim, tem um ano que eu tenho problema constante, problema com água. Quando vocês tentam contato com a empresa responsável para poder solucionar o problema, qual o retorno que vocês costumam ter? Então, que está tendo manutenção e que vai ser restabelecido o atendimento, passam o horário tanto por protocolo como os diretores que a gente tem um contato por ser liderança, e eles dão um horário e não cumprem com esse horário. Segundo os moradores, a situação é recorrente no bairro, mas dessa vez eles estão há cerca de uma semana sem água e sendo abastecidos por caminhões-pipa. Eu estava chegando da rua, eu vi eles lá na avenida, mas nem imaginei que eles iam passar por aqui. Aí eu fui na esquina, vi eles e chamei para vir abastecer, porque não dá, né? Louça, tá? Os montes, roupa suja, bastante também. Agora só tem água por causa do carro-pipa, porque o presidente do bairro a gente liga, questiona, né? E ele sempre tem apoiado bastante a sociedade, a gente aqui do bairro. E aí manda água, né? E coloca nas caixas. Só assim, e conseguiu o carro-pipa hoje, ou seja, ficou sábado, domingo, né? E agora que chegou a água por causa do carro-pipa. Senão continuaria sem água à mercê da CESAM. Olha, a nota da CESAM é a seguinte, ela diz que devido à elevada turbidez da água no Rio Santa Maria, provocada pelas chuvas, foi necessário interromper o abastecimento de alguns bairros e municípios de toda a Grande Vitória, isso no último sábado. Mas que o sistema voltou a operar aos poucos e para melhorar esse abastecimento fez o que a gente mostrou na reportagem, colocou caminhões-pipa para atender as comunidades. O Espírito Santo é o estado do país com maior incidência de dengue, gente. 97 pessoas já morreram vítimas da doença em um ano. E o número de casos só cresce, viu? Com esse período de chuvas em pleno verão, o mosquito pode encontrar muitos lugares para se proliferar. Os criadouros de mosquitos da dengue estão por toda parte. É só encontrar um recipiente com água limpa e parada que o Aedes aegypti deposita os ovos. E é justamente por essa facilidade que o mosquito encontra por aí para se reproduzir que o estado ainda vive uma epidemia de dengue. O número de mortes no ano passado foi o maior desde 2014. 97 pessoas perderam a vida para o vírus. Só na capital foram mais de 19 mil casos, um aumento impressionante de 862% comparado a 2022. Um desses casos foi o do Dário, que passou o Natal internado. Aquela febre interna, né? Corpo ruim, dor de cabeça, é um sintoma muito ruim. Principalmente esse momento que é um momento de confraternização, de todo mundo estar junto, eu estava sozinho no hospital. Se pouco for feito para mudar a proliferação do mosquito, a previsão é que o cenário piore nesse verão. No verão a gente sempre aumenta o alerta, a gente vem com a onda de calor maior esse ano, né, e os alertas e chuvas e às vezes temporais
né? Então isso predispõe muito ao acúmulo de água parada. Ele se multiplica com mais facilidade nessa época, né? Tem a ver com o clima tropical, então realmente a facilidade para o Aedes aegypti se multiplicar. Então não só a dengue, a gente precisa ficar alerta, mas também o Zika, né? A doença do Zika e o chikungunya também. Segundo a Secretaria de Saúde, 80% dos focos estão nas residências. Em casa, será que a população está ciente dos cuidados? A gente tem aquele cuidado básico de evitar que os recipientes que estejam ao tempo fiquem com a água parada, né? Então a gente sempre está virando, colocando aquela telinha na caixa d'água para o mosquito não acessar a caixa d'água. Garrafas de cervejas, garrafas PETs, essas coisas a gente sempre está mantendo ela com a boquinha virada para baixo, pneu. Essas coisas a gente sempre cuida para que não tenha água parada para o mosquito não proliferar e assim tá causando dengue. Até mesmo pedir para os vizinhos também ter esse mesmo cuidado, porque a gente cuida. Se os vizinhos também não cuidar, acaba chegando até a nossa residência, né? Um recurso que pode diminuir casos graves, hospitalizações e mortes é a vacina contra a dengue. Ela já é uma realidade no Brasil, mas apenas em clínicas particulares. O preço é inacessível para a maioria da população. Custa em média R$ 400. Mas no final de dezembro, o Ministério da Saúde incluiu o imunizante ao SUS e a vacinação deve começar em fevereiro. Essa vacina que foi lançada esse ano de 2023, né, ela está no mercado, né, aí há quase 2 anos, mas ela está no Brasil, né, desde o ano passado. Ela é uma vacina muito eficaz, ao contrário da vacina anterior. Então, ela confere uma imunidade, né, a gente até ousa dizer permanente, apesar da gente não saber como o vírus vai se comportar, mas ela cobre esses sorotipos que hoje circulam. E um alerta importante que muita gente desconhece é que a dengue pode se agravar a partir do 5º dia. A infectologista explicou que quando a febre vai embora, um quadro grave de inflamação pode estar por trás. Por isso, a procura por atendimento médico deve ser feita aos primeiros sintomas. A dengue, apesar dela ter uma febre alta, ela tem muitos sintomas constitucionais gerais. Então, assim, dor no corpo, dor de cabeça, dor articular, né? Dor no fundo dos olhos, sobretudo. Então, isso chama atenção. E nas outras infecções vai muito de acordo com o local acometido. Então, a infecção pulmonar você vai ter, né, de pulmão, a sinusite, a infecção respiratória, quadro respiratório, na urina, uma dor na hora de urinar. E a dengue, geralmente, a gente não tem febre depois do 4º dia. Se prevenir é o melhor remédio para combater o vírus, a Neuci deu uma aula de conscientização. Todo mundo fazer a nossa parte que conseguimos atingir o alvo, senão não conseguimos, de maneira alguma. Essa vacina que a Júlia falou aí, contra a dengue pelo SUS, começa a ser aplicada em fevereiro no país. Serão 2 doses com intervalo de 3 meses para grupos prioritários. Ela é indicada para pessoas dos 4 aos 60 anos de idade. Não podem tomar gestantes, mulheres que estejam amamentando, pessoas com imunodeficiências ou com o vírus do HIV. A seguir, o verão em Guarapari com praias lotadas, já. Luca recebe alta e é o segundo dos sextuplos capixabas a ir para casa. A alta foi registrada no hospital em Colatina. O Luca nasceu com 800 gramas apenas, 35 centímetros, ficou 97 dias internado, agora já cresceu, ganhou peso, chegou a mais de 3,50 kg, pode ir para casa. Ele vai fazer companhia ao irmãozinho, o Henry, que também teve alta na última sexta-feira. Já Maitê e Eloá ainda aguardam a evolução clínica e devem ficar mais umas 4 semanas na UTIM, segundo a médica responsável pelas crianças. Os bebês nasceram no dia 1º de outubro, infelizmente dos 6, 2 não resistiram às complicações por serem prematuros. Mas os pais, Kézia e Romualdo, já adaptaram toda a rotina da casa para receber os bebezinhos. No verão, a praia que bomba aqui no Espírito Santo é a Praia do Morro, em Guarapari. Olha só, gente, calçadão cheio, famílias inteiras aproveitando o mar, com sol ou chuva, tem gente se divertindo o tempo inteiro. Vamos ver? Guarapari em dia de verão com a temperatura lá em cima é assim, muito guarda-sol por metro quadrado.
E a maioria dos turistas vocês já sabem de onde são, né? Nós somos de Aimorés, Minas Gerais. Caputira, Vermelho Novo, Raul Soares, Cipotânea. A família é de Contagem, Minas Gerais, né? E se é para passear, que vem a família em peso. A do Osmi veio em 10 pessoas e já estão há uma semana. Batem ponto por aqui direto, até porque de Aimorés até Guarapari é logo ali, não é isso, seu Osmi? 250 quilômetros, então assim, é um pulinho, né? E mineiro gosta, né? E a paixão pelo mar de Guarapari está sendo passada à nova geração. O primeiro banho do netinho Levi, de 11 meses, não podia ser em outras águas. Primeira vez do netinho, o Levi está aqui estreando na praia e está amando a praia. Agora, quem tirou o tempo para aproveitar mesmo foi a Rita. Se programou para passar quase um mês em terras capixabas, tradição que ela mantém há 2 décadas. Foi um sonho realizado, assim, espetacular, que é apartamento para a família mesmo. Guarapari é tudo de bom, tem o mar, que Minas não tem mar. Minas tem mineiro de bem com a vida, né? Mas infelizmente não tem o mar. E o brinde dessas 3 mineiras tem que respeitar, viu? Sempre juntas, a Rosalina, a Helenice e a Ana Lúcia já vão para 40 anos de amizade. Desde criança, que eu conheço aqui. Hoje a viagem está sendo em amigas? Excursão, em amigas. Não pode faltar uma cervejinha geladinha, né? É, a Rosalina sabe muito. E vai um espetinho aí para acompanhar os refrescos? O churrasquinho do Guilherme já tá na brasa. Ô Guilherme, tá saindo muito churrasquinho? Tá saindo aí um churrasquinho. Fé em Deus aí, vai dar tudo certo aí. Que sabe. Começando agora, vamos até que hora? Começando agora, vamos até a tarde, às 5 horas da tarde. Que Deus abençoe aí nosso dia aí, que dá tudo certo. E para vender vale de tudo, até sair dos quadrinhos. Não é isso, Batman? A gente tem que buscar uma forma de estar conseguindo uma renda extra, né? E aproveitando principalmente o verão em Guarapari. Você tá fazendo muito sucesso com essa roupa? As crianças pedem para os pais estiverem vestidas assim? É, as crianças gostam, né? Sempre chama atenção, né? Porque as pessoas notam algo diferente, aí elas sempre têm a curiosidade, quer tirar fotos. Praia lotada é isso, garantia de diversão e renda para muita gente. Com o verãozão todo pela frente, cenas assim serão comuns. Faça chuva ou faça sol. O que vocês fizeram com a chuva? Nós não é isso mesmo, nós não ligamos com chuva não. Nós é acostumado com chuva mesmo. O que é Guarapari? O que o verão em Guarapari representa para você? Que é gostoso mesmo, nós gostamos de aqui mesmo, é isso aí. Faça sol, faça chuva, lá é maravilhoso, de qualquer forma, dá para se divertir, é isso aí. O TN2 fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você, até amanhã, 7h30 da noite, viu?